Olá, abençoado intercessor. É com muita alegria que nós estamos aqui para compartilhar das coisas do Senhor, nesse treinamento que tem sido a cada semana os nossos momentos Amai. E hoje, com muita alegria também, nós vamos ouvir uma palavra especial da pastora Rosane Dinkel. Ela está no nosso Momento Amai hoje e ela vai compartilhar um tema relevante. Ela foi missionária há muitos anos em Moçambique, e então tem uma experiência no campo, além de toda a vivência pastoral, mas também uma experiência missionária, e ela vai compartilhar então o nosso encontro Batalhe por Missões. E nós vamos aprender muito hoje, vamos ser muito edificados através da vida dessa serva do Senhor. Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Rosane. Hoje eu vou estar conversando com vocês nesse encontro sobre batalha por missões. Como já foi falado, eu fui missionária por um tempo em Moçambique e hoje eu queria conversar com vocês sobre essa questão. Vocês são intercessores, são pessoas que têm buscado a Deus no Projeto Amai, e eu acredito muito, por experiência, no resultado da intercessão. Quando você se dispõe a fazer um trabalho para Deus, é essencial que você tenha como retaguarda pessoas que oram por você, pessoas que têm um compromisso. Eu sei que no meu tempo em missões, muitos de vocês talvez oraram por mim. Eu sei, cada vez que eu vim ao Brasil, pessoas que eu não conhecia, mas que falavam para mim que estavam orando por mim e por missões. Quando nós entendemos isso, fazemos diferença no mundo e no mundo espiritual. Nosso texto aqui é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como nós podemos fazer esse amor de Deus, que deu Jesus, fazer a diferença na vida das pessoas? Isso está intrinsecamente ligado com missões. O amor de Deus é para todas as pessoas, é por todo mundo. Ele foi dado para todos, mas a diferença é que hoje, assim como em toda a história, nem todos conseguem aproveitar. Eu uso esse termo aproveitar, mas não estranhe, não conseguem usufruir desse amor. Então, nós sabemos que Jesus veio para salvar todos, mas nem todos o reconheceram e o atenderam e o aceitaram. Então, essa é a diferença quando se fala de missões. O trabalho missionário é prioridade da igreja. O levar a salvação, o evangelizar, o compartilhar Jesus é o que nós devemos fazer. É a nossa prioridade, é aquilo que nos move. E foi o que fez um dia eu sair da minha casa, da minha cidade, ir para um lugar que eu não conhecia, distante, para fazer essa vontade do Senhor. Então nós entendemos isso. Mas, fala ali, para que nós somos salvos? Eu e você fomos salvos para glorificar a Deus e cumprir essa missão de levar a salvação ao mundo perdido, aquele que não conhece Jesus. Então, quando nós entendemos isso, eu gosto de fazer essa comparação quando falamos de intercessão por missões. Quando morei em Moçambique, durante um tempo do ano, depois da colheita, lá é bem característico, no final do ano, depois de outubro, novembro, quando chove, que daí é o tempo de plantar. Março, abril é tempo da colheita, então mais ou menos de abril a novembro a terra fica parada. Eles vão lá para, em novembro, plantar, preparar a terra, e depois da colheita eles deixam. Então aquela terra enche de espinho, enche de mato, e eles só voltam lá para limpar esse terreno em outubro, novembro. Quando nós falamos de intercessão por missões, tenta lembrar disso. O nosso papel é estar limpando esse terreno.
mesmo que a gente não vá, não sou eu hoje que estou lá, mas a minha responsabilidade como intercessor é estar limpando esse terreno. E essa limpeza se faz através da oração, é ganhar essa batalha, é orar pelos lugares. Existem lugares no mundo que são muito difíceis, não são fáceis de alcançar. Mas se eu não tenho esse entendimento, se eu não tenho essa responsabilidade de orar, né? A gente tem ali o texto, né? Mateus 6,10 fala: para que o reino de Deus seja estabelecido na terra como é no céu, né? A oração do Pai Nosso. Então, para eu entender, para eu estabelecer o reino de Deus na terra, eu preciso interceder por isso. Eu preciso orar, eu preciso saber que no mundo espiritual existe uma luta, não querendo livrar as pessoas disso. Não querendo, Satanás não quer perder ninguém. E antes mesmo do missionário poder ir, com certeza teve muita gente orando por aquele lugar, orando para que nesse mundo espiritual barreiras fossem quebradas. Então nós precisamos disso, né? Nós precisamos entender essa função, essa responsabilidade. E é por isso que nós estamos falando com vocês. É por isso que nós estamos compartilhando, né? E trazendo esse encontro hoje de batalhar por missões. Porque nós não alcançamos nada que não seja através da oração. Não adianta eu ir, não adianta muitas pessoas irem para qualquer lugar que seja, se antes não tenha sido ganha no mundo espiritual aquele lugar. É muito forte isso. E é muito interessante porque às vezes as pessoas fazem todo um esforço, e hoje em dia, né, com todos os planejamentos, estratégias, e a gente acredita até que com muito mais recursos do que numa história que a gente olha para trás e entende, os missionários têm muito mais recursos hoje em dia. Então, às vezes, isso faz com que a pessoa se acomode um pouco, achando que com todos os recursos, com todas as estratégias, ela vai ter um trabalho mais fácil no campo. Se não for um trabalho de oração, esse trabalho pode estar com tudo aparentemente ganho, mas não vai surtir resultado. Nós precisamos entender o nosso trabalho, a nossa responsabilidade na intercessão. O avanço missionário deve ter como base a oração. O inimigo, né, como eu falei, não cederá terreno se nós não batalharmos através de uma oração persistente. Então, é a questão de, não é orar uma vez, não é orar um dia, né? É ter um compromisso de oração que eu sei que vocês têm. Eu sei que você já está envolvido. Mas se você está ouvindo, por acaso, esse nosso encontro pela primeira vez hoje, eu gostaria que você entendesse isso e buscasse do Senhor esse compromisso. Você vai falar com Deus dizendo se é isso que o Senhor quer para a sua vida. Se você já sentiu vontade no seu coração, é porque Ele já está te chamando. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus já está falando com você. Então nós gostaríamos que você assumisse esse compromisso também de orar insistentemente por missões. Um intercessor, como você já sabe, mas sempre é bom lembrar, ele é movido por compaixão. E compaixão, ela não é aquela coisa, não é pena, não é dó, isso não é compaixão. Compaixão é um compromisso que te leva a uma ação. Se você não pode ir, porque eu creio, nem todos têm um chamado de ir, mas todos nós temos o compromisso de orarmos, podemos fazer isso. Então, essa compaixão, esse mover para a oração, ele é levado, ele é trazido para a nossa vida pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá um coração que sente a necessidade, ele nos dá um coração que nos faz olhar com outros olhos. Tem gente que olha para um mapa do mundo, né, e sente um desejo enorme de viajar. Tem vontade de ir para alguns lugares, passear. Está errado? Não está errado. Mas você, intercessor, eu tenho certeza que já abriu um mapa mundi
e foi movido por Deus para orar. Isso é compaixão, é você se deixar tomar pelo Espírito Santo de Deus para fazer essa diferença no mundo espiritual e no mundo terreno. Quando falamos de missões, estamos falando de ir, de alcançar pessoas, de ações evangelísticas, de ações de discipulado, de ações de ensino. Isso acontece com quem está lá num campo missionário porque tem alguém orando aqui, porque você está orando. Então, isso é muito importante. Jesus falou em Lucas 13, falou assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não me quiseram. Então, quando Jesus está falando essas palavras, ele está dizendo o quanto Deus tinha compaixão por Jerusalém, uma cidade que era, que hoje a gente ainda entende um berço do cristianismo, onde Jesus caminhou por aquelas ruas. E essas pessoas não quiseram a palavra, não conseguiram entender a mensagem completamente. Mas o Senhor continua dizendo: eu quero fazer isso por vocês, eu quero trazer vocês para poder proteger. Então, quando Deus fala conosco como intercessores, Ele está dizendo: eu estou chamando você porque eu amo esses lugares, eu amo essas pessoas e eu quero trazê-las para minha proteção. Então, é esse o coração que nós temos que ter. Como eu já falei antes, a oração, a batalha espiritual, ela não é um dia de oração, né? O intercessor, ele batalha em oração com constância, com persistência. Quando Jesus fala, a gente tem ali no texto a parábola da viúva e do juiz, né, que ela insistentemente chamou e bateu e clamou, até que aquele juiz falou: ok, eu vou responder o que você quer, eu vou te atender. Nós temos um pai, ele não é um juiz iníquo, né? Ele é um pai amoroso. Mas Deus quer que a gente tenha essa constância, essa persistência daquela mulher, de buscar o Senhor, de bater na porta, dizendo: Senhor, salva as pessoas, Senhor, olha pelo campo missionário, olhe, Senhor, e move o teu coração, move pessoas, move mais intercessores, move ofertantes para que as pessoas possam fazer diferença, que o Evangelho possa ser alcançado, dá condições, dá estratégias, mas a gente tem que entender, né, que essa luta em oração é o que nós temos que fazer, né? A gente tem ali a palavra, né, que define intercessão e que nos ajuda a entender o seu significado em hebraico é pagar, e que significa encontro. Então é bem interessante que nós chamamos esses momentos, né, do Amai de encontros. E esse encontro, ela tem dois sentidos, né? O sentido do encontro, da intercessão como encontro, é um encontro com Deus. É um encontro onde Deus, com as suas promessas, com o amor, né, que Ele tem como Pai através de Jesus Cristo, onde eu sinto a presença e coloco as situações em oração. Então, primeiro é o meu encontro com Deus na intercessão. E depois ele é um confronto. A intercessão tem esses dois lados, né, de um conforto com Deus, um encontro com Deus e um confronto com as trevas. Então, nós temos que ter essa certeza de onde estamos com Deus, no nosso encontro, na nossa posição de filhos de Deus, para nós podermos batalhar com as trevas, contra as trevas, né, que não querem ceder, que não querem abrir mão. O diabo não quer abrir mão das pessoas que ele tem, mas nós vencemos isso em oração. Então, missões precisa desse intercessor todos os dias, muitas vezes, e vou contar um pouquinho assim, né, que às vezes a gente não consegue ver nosso resultado, né? Então a gente tem essa certeza da intercessão, da constância, mas muitas vezes nós não vemos o nosso resultado, o resultado da nossa intercessão. Mas tenha certeza que quem está num campo missionário e o mundo espiritual está vendo a sua intercessão. Eles não
você pode não estar vendo, mas o céu está vendo, Jesus está vendo, Deus está vendo e vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, ler, orar e entender isso é parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa vida diária, né? Então, está na tua mão, está na minha mão essa parte. Não podemos, e não é na nossa força, é na força do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo, como nós falamos, é o mover de Deus através de nós que vai fazer essa diferença. Tá? Então, entenda-se, né, hoje, ou você que já é um intercessor, ou você que está sendo motivado hoje a interceder, essa é a tua tarefa. Somos sacerdotes de Deus nesse mundo, voltados para interceder pelas nações, por missões, batalha por missões. Nós precisamos disso. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos nesse momento orar juntos. Eu quero orar por você que já é um intercessor, você que está sendo motivado hoje, você vai fazer diferença no mundo espiritual e no mundo terreno quando a gente fala de missões. Deus, nesse momento, Pai, eu quero que, antes de mais nada, o Teu nome seja louvado e engrandecido. O Teu nome, Senhor, o nome de Jesus seja honrado onde quer que essa palavra vá. Porque nós sabemos que o Teu reino tem se estabelecido na terra através das nossas orações, através das orações dos Teus filhos intercessores, através daqueles que estão se comprometendo hoje a interceder. E eu quero buscar o Senhor agradecendo primeiro por eles e louvando o Senhor por cada um deles. E pedir, Senhor, que nesse momento onde eles estão ouvindo essa oração e ouvindo esse encontro, o Senhor esteja respondendo à pessoa deles, não apenas ao que eles intercedem por missões, mas o Senhor esteja guardando a vida deles. Que Deus, o Senhor esteja de uma forma toda especial, olhando para cada um deles, para a sua saúde, para as suas emoções, por aquilo que eles têm buscado como ministério, que eles possam se entender importantes no reino. Às vezes a pessoa que está lá orando, ela não é nem conhecida na sua igreja, mas que ela possa entender que ela é conhecida no reino de Deus e que os céus estão vendo e que o Senhor conhece o nome delas, o Senhor conhece o coração delas. Traz cada dia mais compaixão para nós, por missões, pelos povos, pelos países, por tudo, Senhor, que o Senhor tem movido. Que nós como igreja possamos entender que temos responsabilidade. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada intercessor e que nesse dia nós possamos estar movidos pelo Teu Espírito Santo e olhar para um mapa do mundo e entender a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro.